Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos agora dar sequência ao nosso estudo sobre a teoria objetal da Melanie Klein, né? Nós já vimos um pouco sobre as posições esquizoparanoide e depressiva, né? Vimos como se dá as relações de objeto, vimos como é a angústia de cada fase e vimos os mecanismos de defesa. Hoje eu vou trazer para vocês um aprofundamento nos mecanismos de defesa, tá? Vou fazer uma série de 3 vídeos e em cada vídeo eu vou explorar um pouco mais cada mecanismo de defesa, certo? Acho importante a gente poder identificar os mecanismos na fala dos nossos pacientes, porque uma vez que a gente consegue identificar os mecanismos, nós vamos também conseguir, então, dessa maneira, perceber qual é a angústia que está na mente do paciente ou a angústia que ele tá, com a qual ele está lidando no momento, né? Isso vai nos nortear enquanto qual condição emocional que aquele paciente está com a gente naquele momento, tá? Bom, lembrando um pouco, fazendo uma breve retomada, vocês lembram que a Melanie Klein, ela tem um entendimento de que que existe um ego muito primitivo desde o nascimento. Então, desde o momento em que o bebê nasce, existe um ego muito primitivo, tá? Então, se existe um ego, mesmo que ele seja primitivo, incipiente, um ego que é capaz de fazer algum tipo de relação, né? De sofrer com as sensações, com o que acontece à sua volta, tá? Então, pensando um pouquinho no bebê ali de 0 a 4 meses, eu vou começar explorando 3 mecanismos da posição esquizoparanoide, que é a posição que o bebê, quando o bebê nasce, ele se encontra nessa posição. Bom, o que a gente pode já considerar? Esse ego, mesmo primitivo, mesmo sendo incipiente, ele é um ego que já carrega com ele o trauma do nascimento, né? Isso quer dizer, ele estava num lugar super confortável, super prazeroso, com o qual ele não lidava, no qual, né? Ambiente no qual ele não lidava com determinadas frustrações. Então ele vem para o mundo, tá? Ele nasce. Já temos aí o trauma do nascimento. Temos também um ego que tem que lidar com as sensações advindas do que lhe é interno e do que lhe é externo. Fome, frio, sede, dor, tudo isso que vai trazer muitas angústias para esse bebê. E também temos as pressões advindas da pulsão de vida e da pulsão de morte, tá? Que a gente pode se indagar sobre a predominância mais de uma pulsão de vida ou de uma pulsão de morte ali operando, tá? Bom, para lidar com essas angústias, para lidar com essas ansiedades desse período, estando na posição esquizoparanoide, o bebê vai fazer uso de alguns mecanismos de defesa específicos. Vamos lembrá-los: cisão, projeção, introjeção, identificação projetiva, idealização, negação, onipotência, né? Os específicos da posição esquizoparanoide. Depois vem a defesa maníaca, triunfo, desprezo, controle do objeto. E depois, na posição depressiva, vamos ter predominantemente o mecanismo de defesa da reparação e da repressão. Bom, vamos começar com a cisão, com a projeção e a introjeção, fazendo uma ponte também com a identificação projetiva, tá? Pois bem, pessoal, outra questão importante, quando eu falo de bebê, né, nós podemos considerar também um indivíduo adulto, porque lembrando o que nós vimos nos vídeos passados, o indivíduo, nós, né, transitamos entre as posições
tá? A Klein propõe isso no início de vida, mas depois com o Bion nós vamos estudar e se dar conta, então, que essa oscilação entre as posições acontece no tempo todo. Então, vamos começar com o mecanismo de cisão. Quando o bebê chega ao mundo, né, a primeira experiência que ele tem, o primeiro contato com algo que ele tem, que a gente vai chamar, que a primeira experiência de objeto, de relação de objeto, é com o seio da mãe, tá? Com o seio provedor, com o seio cuidador, né? Esse seio, ele vai ganhar, né, características diversas. O que isso quer dizer? Quando o bebê é bem alimentado, quando o bebê é bem nutrido, o bebê fica aquecido, o bebê fica confortável, limpinho, ele vai tendo registros de que tem um seio bom, tá? Cuidador, né? Reparador e protetor, tá? Em outros momentos, esse bebê vai sentir fome, porque esse seio não vem logo. Ele vai sentir frio, porque demora para aquecê-lo. Ele vai sentir desconfortos, de dor, né? De estar sujo. E aí, esse seio é um seio mau. Um seio que não cuida dele, um seio que quer destruí-lo, um seio que quer aniquilá-lo. Então, o bebezinho divide o mundo, cinde o mundo em dois. Um representado pelo seio bom, que é o seio nutridor, o seio que lhe traz conforto, e o outro é o seio mau, que quer aniquilá-lo, que demora para satisfazer suas necessidades, um seio que não lhe garante o conforto e as necessidades necessárias. De fato, Bom, então, o que nós temos dessa cisão do mundo feita pelo bebê é que ele considera o mundo, então, em seio bom e seio mau. Na realidade, é a mesma pessoa, a mãe é a mesma. Não é que ela tem um seio bom e um seio mau, né? É a mesma pessoa, é o mesmo seio, é o mesmo objeto. Mas o bebê ainda não consegue assumir, assimilar nesse ego frágil, nesse ego primitivo ainda, que a mesma coisa pode ser boa e ruim. Ele precisa separar essas duas coisas, ele precisa cindir, porque não é possível que alguém que seja tão bom e nutridor demore para atendê-lo e lhe cause sensações de desprazer, tá? Bom, isso é muito importante porque nós vamos percebendo, né, de acordo com a proposta kleiniana, que esse mecanismo de defesa de cisão, ele ajuda no processo de proteção, tá? O que isso quer dizer? O bebê, nessa fase, ele tem impulsos oral sádicos, que eles advêm da pulsão de morte, que são relacionados à fantasia de morder, né? De arrancar, de devorar o seio. E para proteger, né, o seio bom dos seus ataques de destrutividade, ele acaba fazendo essa separação, essa cisão, né? Porque na fantasia da cabecinha do bebê, o que é a sua parte destrutiva vai destruir o seio mau. E aí o seio bom fica protegido, tá? Trazendo isso para um contexto mais adulto, o mundo é visto de forma cindida e a pessoa também se vê de forma cindida, tá? Então, vamos ver um adulto que de repente diz que o pai é ruim e a mãe é boa. Então, ele divide o mundo ali em aspectos, a mãe é o seio bom e o pai é o seio mau, tá? Como a mãe
é a detentora do bom, do satisfatório, do conforto, a mãe não pode ser atacada, ela é tudo de bom. Então, todos os ataques desse bebê, desse adulto, são direcionados a quem na cabeça dele fantasiosamente merece, que seria o pai, que não é um pai que lhe ajuda, é um pai que dificulta a vida, que ele sente que aniquila ele, que o agride, tá? Então, essa cisão acontece no mundo externo e acontece também no mundo interno, tá? O indivíduo vai cindindo as suas partes, vai se dividindo em pedaços por dentro. Então, não fica um ser integrado, tá? Um ser inteiro todo. Eu entendo que eu sou uma pessoa assim, embora eu tenha o meu lado assado. Não, eu sou só uma coisa, eu sou só outra, tá? Bom, acho que cabe aqui também a gente já fazer um comentário breve para sustentar outras coisas que nós vamos aprofundar também, que é a importância da espera. O que é a importância da espera? A gente sabe que é impossível atender um bebê em todas as suas necessidades de forma imediata, tá? É muito importante que a gente não deixe um bebê esperando mais tempo do que o necessário ou mais tempo do que ele aguenta, porque isso vai trazer sofrimento, tá? Porém, quando a gente vai se aproximando de um contexto de cuidado, nós vamos vendo que é impossível o bebê chorar, você já dá o peito, dá a mamadeira, ou o bebê chorar, você já adivinhar ou saber que é frio, saber que é dor, né? A mãe vai se adaptando e conhecendo as necessidades desse bebê. Então, de forma gradual, ela vai podendo também inserir uma espera, uma ausência nesse tempo para ser atendido. Enquanto isso, ela conversa com o bebê, ela o acaricia, né? Ela vai, daqui a pouco, mamãe tá fazendo, tá quase pronto, né? Ou então, nos cuidados e conversando com ele, ainda não trocou, mas está preparando o banho. Então, essa espera ajuda ao bebê lidar com a ausência, né? E isso vai ser muito importante para a formação de símbolos. Porque enquanto você não tem o objeto, você tem que esperar, você tem que lidar com a ausência do seu objeto, você vai criando um grau de angústia dentro de você, que vai ser essa quantidade de angústia o motor necessário para criar o símbolo, tá? No entanto, que existem autores da escola kleiniana que vão falando que enquanto isso o bebê pode começar a imaginar o objeto, ele começa a recuperar registros daquele objeto para tentar também dar conta daquele momento mais frustrante que ele está passando de espera, tá? E lembrem-se, a espera, a frustração, a espera e a frustração têm relação direta com o processo simbólico. Se a gente espera, a gente lida com a ausência. Na ausência, a gente não tem objeto. Então, a nossa mente vai ter que dar um jeito de lidar com essa espera, tá? E muitas vezes a gente vai se frustrando e isso vai ajudar na formação de símbolo, tá? Eu vou começar a introduzir já esse tema para a gente entendendo o processo de simbolização ao longo do vídeo, tá? Bom, em seguida, acho que vale também destacar que o processo, enquanto esse processo de espera e de ausência vai acontecendo e a criança vai fantasiando, vai criando aquilo na cabeça dela, né? Também aliado ao processo simbólico, porque a fantasia ela é fruto da pulsão, é um representante da pulsão. Então, essas fantasias vão ganhando essa força, esse motor, para o bebê e o indivíduo adulto poder lidar com a falta. E se eu lido com a falta, eu me frustro. Se eu me frustro, né, eu tenho possibilidade de
simbolizar, de lidar com o luto, tá? Mas guarda essa informação por enquanto. Bom, o próximo mecanismo é a projeção, tá? A projeção, ela tem a ver com a fantasia, né? Com uma ideia aí de que aquele conteúdo vai ser colocado para fora, aquele conteúdo, né? Que está trazendo angústia naquele momento, aquele conteúdo que não é suportado naquele momento, tá? Então, é a externalização, a projeção, eu coloco para fora, certo? Só que tem um fator importante que é o seguinte: a gente joga a coisa para fora, mas a gente não consegue se livrar dela. A projeção, ela funciona por um tempo. Daqui a pouco a angústia vai estar ali de novo, porque é um mecanismo de defesa que ele é primitivo, ele é da posição esquizoparanoide. Ele não vai acabar com a angústia, ele diminui ela um pouco. Essa angústia volta e a projeção aconteceu, e aí a gente vai ter que usar outro mecanismo ou usar a projeção de novo. Ou seja, não é que você joga aquilo para fora, aquilo nunca mais é seu. Você joga aquilo para fora naquele momento e daqui a pouco aquele negócio está ali te incomodando de novo, tá? Então, é um processo de neutralização momentânea da angústia, mas que a longo prazo não funciona, tá? Bom, outro ponto importante que tem a ver com a cisão, tá? É que quando a gente, enquanto o indivíduo e o bebê, né, realizam uma projeção, a gente também está tentando colocar aquele conteúdo para fora, aquele conteúdo destrutivo para fora, né, para que a gente não realize um ataque interno, né? Então pensa, você tem um seio bom ali dentro de você e você tem medo de que a sua destrutividade ataque esse seio bom, então você joga ela para fora, tá? Lembrando que, como nós vimos na identificação projetiva, a identificação projetiva tem uma cisão e uma projeção, certo? E a gente projeta aquele conteúdo de um outro, né? E aquele outro vai sofrer as consequências dessa projeção, porque ele vai captar, ou vai sentir, ou ele vai lidar com aquilo. Quando o indivíduo faz uma cisão e uma projeção e não atinge o outro, é só projeção, não é identificação projetiva. A identificação projetiva é quando o outro capta aquele conteúdo, percebe aquele conteúdo e vai fazer alguma coisa com ele. A projeção, ela é só uma cisão e uma projeção, certo? Não tem o contato ali com o outro, né? Vamos pensar num exemplo. Uma criança está com muito medo, chega para o atendimento e ela projeta para dentro da sala de terapia os seus conteúdos ruins e dolorosos e não vai entrar lá de nenhum jeito. Ela vai fazer sessão na sala de espera, mas ela não vai entrar na sala. Então, se trata apenas de uma cisão e uma projeção. Não foi a identificação projetiva, a sala não vai conter e devolver de volta para ela, tá? Então, ou você fala de uma pessoa longe de você, você tece porque fulano é assim, fulano é assado, fulano faz isso, né? E você tá num outro contexto, você tá num outro lugar, então é só uma cisão e uma projeção, não se trata de uma identificação projetiva. Na identificação projetiva existe essa relação direta, esse contato, tá? Bom, outro exemplo importante até na terapia infantil é a criança projetar seus conteúdos bons, ruins, destrutivos, reparadores, né, num desenho. E aí ela pode querer deixar o desenho na caixa, porque ela não quer nem ver. Ela quer levar o desenho para casa, porque aquilo é dela e ela não quer se desligar daquilo. Então, existe uma cisão e uma projeção no desenho, tá? Por isso que algumas vezes as crianças pedem para guardar o desenho na caixa, se ela pode levar. Então, é importante a gente observar qual a função daquele desenho e por que ela está querendo ter aquela atitude de levar ou de guardar. Bom, em seguida temos o mecanismo da introjeção. A introjeção é um mecanismo super importante, inclusive para o processo de aprendizagem e de expansão emocional, de crescimento mental.
Por quê? Porque, pessoal, a relação mãe-bebê é quando se inicia o processo de introjeção. Introjeção é algo de fora que vem para dentro. É algo externo ao bebê que vai para dentro dele. É algo externo ao indivíduo que vai para dentro dele, tá? É claro que é muito importante a gente considerar qual é a pulsão predominante, se tem uma predominância ali de uma pulsão de vida ou de uma pulsão de morte, tá? Esse é um fator importante para considerar a introjeção. E a capacidade de digestão e tolerância da mãe, do analista ou do objeto externo. Por quê? Vamos pensar o seguinte. O que isso quer dizer? Se existe uma predominância da pulsão de vida, essa criança, ela tem, esse indivíduo, esse bebê, ele tem uma maior capacidade de receber o conteúdo do outro, de se abrir para receber o conteúdo do outro. Ela é uma criança mais tolerante, um indivíduo mais tolerante e que considera esse elemento que vem de fora. Uma outra criança, indivíduo, bebê, que tem uma predominância da pulsão de morte, ele tem mais dificuldade de introjetar. Porque como seu aspecto destrutivo é muito forte, ele faz muita projeção, ele coloca muito aquilo para fora. E receber de volta dá muito medo, porque eu não sei o que eu estou recebendo de volta, né? Eu jogo tudo que é destrutivo para fora. O mundo fica destrutivo. Como que eu vou introjetar esse conteúdo destrutivo de volta? Eu não quero. Eu joguei para fora, pego isso daí para você. Não quero coisas assim para mim. Então, com a predominância da pulsão de morte, é mais difícil para o indivíduo receber conteúdos externos, tá? O outro fator é a capacidade de digestão e de tolerância da mãe, do analista ou de qualquer objeto externo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o conteúdo é projetado para fora, se aquele outro consegue digerir, consegue tolerar, conter e transformar aquele conteúdo para devolver, né? Para acontecer a reintrojeção, né? Então, é importante que essa pessoa, esse outro, possa fazer isso, para que essa reintrojeção venha com conteúdos mais assimiláveis. Se esse outro não tem condições emocionais de conter, digerir, tolerar, vai para ele, contamina com ele e é introjetado ainda de uma maneira mais destruidora, mais característica de elementos prejudiciais, vamos dizer. É mais ou menos um modelo assim, deixa eu ver. Agora eu não consegui pensar num exemplo, mas é como se o que a gente tem já tá contaminado, tá sujo, tá? A gente tem uma roupa suja, a gente tira e espera que essa roupa seja passada na máquina de lavar, seja pendurada no varal, secar e a gente vai pôr ela nova limpa. Esse é o processo, né, que a gente espera que aconteça de projeção e introjeção. Se a gente tira essa roupa e outra pessoa suja mais, passa na terra, esfrega em lugares muito sujos, a gente vai pôr de volta, aquilo vai estar mais sujo, mais contaminado, tá? Então, é muito importante considerar a predominância da pulsão do indivíduo, que vai dificultar ou facilitar de receber o conteúdo do outro, a introjeção, a reintrojeção também, e o tanto que esse outro na relação consegue digerir, conter, tolerar aqueles conteúdos, né, mais prejudiciais, ou se essa outra pessoa não tem, tá? Por exemplo, a gente pode ir na terapia e conversar com o nosso terapeuta e ele poder conter e digerir nossos conteúdos e a gente também fazer isso com nossos pacientes, tá? Mas de repente, às vezes a gente vai ter uma conversa com um colega, com um amigo
e esse colega, esse amigo não tem condições de digerir aquele conteúdo e acaba contaminando aquele conteúdo com as questões dele. Quando a gente recebe de volta, caramba, aquilo parece que está pior do que estava antes, né? É igual você. Vamos supor que você está num dia muito preocupado com a pandemia, um dia que você considera que a pandemia, um dia que você está menos esperançoso, e aí você vai conversar com um colega, esperando um pouco de amparo, um pouco de compreensão, e ele também está super maluco, super encanado. Você fala para ele, ele contamina o teu conteúdo com os conteúdos dele e ele te devolve e você vai... eu vou tomar álcool gel, né? Então depende muito da condição do outro também, de digerir aquilo e devolver pra gente, tá? Por isso que é importante a gente se cuidar, já falei, sempre falo isso, e tem o respaldo também na literatura, né, gente? Eu acho que é importante a gente trazer alguns elementos para vocês, que assim, quando a gente fala de conter, de tolerar e digerir, Ana, mas como que é isso? Às vezes é por meio da interpretação. Nós vamos dizer coisas para a pessoa, nós vamos falar com ela. Às vezes não se trata de falar nada, se trata de uma postura. A gente viu no exemplo do outro vídeo, quando o terapeuta fala para o paciente, né? Eu estou tentando não me desesperar com você, né? Eu estou tentando não ficar desesperado. Então, é uma atitude de conter o desespero, de entender o que está acontecendo. As nossas atitudes, a nossa capacidade de conter, a nossa capacidade de não se desesperar, de não enlouquecer, vai sendo reintrojetada, introjetada pelo paciente. Então, se a gente suporta, se a gente aguenta, né? Não é o que a gente fala, é a maneira que a gente lida com o conteúdo que é introjetada, tá? Que é reintrojetada por aquele paciente. Bom, outros exemplos que podem fazer a gente compreender esse jogo, né? Projeção, introjeção, identificação projetiva, é a aula, né? Se de repente o professor dá uma aula para vocês, explica aquele conteúdo e você consegue introjetar aquele conteúdo, né? Aquilo já é seu, te pertence. Então, um outro exemplo para a gente pensar é o exemplo da aula. O professor transmite um conteúdo, o palestrante transmite o conteúdo, né? Um evento e você introjeta aquele conteúdo para dentro de você, né? E aquilo é seu, tá? Aquilo, a partir do momento que está dentro de você, é seu. E você pode projetar para fora por meio de uma dúvida, por meio da sua fala, né? No caso de uma dúvida, essa dúvida é novamente devolvida ao palestrante, ao professor, ele pode digerir, pode esclarecer, devolve para você e você reintrojeta, né? Isso é importante para o processo de aprendizagem, o processo de projeção, introjeção, identificação projetiva, porque isso vai permitindo que na relação exista aprendizagem, tá? Claro, se você tiver dentro de você também elementos que dê significado àquele conteúdo, senão só vai entrar e desaparecer dentro de você. Dentro ele tem que encontrar outro exemplo seriam as regras e normas, tá? Que a gente vai, cada lugar a gente sabe que existem normas e regras específicas de conduta, de comportamento, e a partir do momento que a gente introjeta aquelas normas, aquelas regras, elas se tornam nossas e elas vão nos dando amparo para segui-las, né? Elas estão dentro da gente, a gente sabe o que elas significam, né? Elas estão simbolizadas dentro da gente e a gente vai respeitar aquela regra, aquela conduta, aquela maneira de qual o direcionamento que a gente, comportamental, né? Como que a gente tem que se comportar, que conduta a gente tem que ter em determinados locais, tá? Então, isso é um pouco para a gente pensar nesse interjogo, cisão, projeção, ou identificação projetiva e introjeção, tá? Então, sabendo que esse processo acontece,
né? Nós vamos percebendo qual é a angústia do nosso paciente e como que dá para a gente conversar com eles, tá? De repente você percebe que um paciente que está muito angustiado, um paciente que tem uma predominância da pulsão de morte, muitas vezes ele vai te dizer coisas, te trazer coisas, você pode digerir, você pode tolerar, mas nem sempre aquilo vai, quando você devolve, ele ainda não consegue reintrojetar. Existe uma dificuldade por conta de receber aquilo do outro por causa da pulsão de morte, né? Em outros momentos a gente percebe que aquela pessoa está super aberta, ela recebe aquilo, ela reintrojeta e aquilo lhe traz alívio, aquilo lhe traz compreensão, insights e possibilidades de ter novas experiências emocionais com os acontecimentos. Eu acho que esse é o primeiro vídeo, né, dos mecanismos de defesa e logo teremos os próximos. Qualquer dúvida a gente conversa e espero que tenha ficado claro, é difícil porque a gente vai introjetando aos poucos, né, gente? Mas acho que já começar a preparar o terreno aí para poder entender e ter mais domínio, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.